Mas eu queria explorar essa questão, doutor Eduardo, que é um sofrimento dos contadores, e para você que é empresário, não é contador e está nos acompanhando, já fica uma orientação, né? Que é a questão dessa pressão que existe no profissional de contabilidade para que ele faça a classificação tributária. Afinal de contas, e eu compreendo, viu? Afinal de contas, se é um imposto e eu tenho meu contador, que é quem cuida dos meus impostos, eu presumo que ele é um indivíduo competente para me dizer qual é a alíquota do imposto. Mas essa classificação na TIP, ela não é tão simples. Eu uso sempre um exemplo, vou pedir licença para vocês para usar esse exemplo. Se você for olhar na TIP, tem 3 itens, 3 classificações diferentes para parafuso. Talvez a memória me traia e eu não traga a descrição perfeita, mas o exemplo vai ficar claro. Então, acho que é mais ou menos assim, olha. A primeira posição é uma posição que diz assim, parafuso que utiliza mais do que 0,5% de aço carbono na sua composição. E este parafuso paga 6% de IPI, ou pagava, antes da Lei 10.979, 6% de IPI. A segunda posição é parafuso que usa menos do que 0,5% de aço carbono na sua composição. E este paga 4% de IPI. E a terceira classificação é o parafuso que não usa aço carbono na sua composição, e esse paga 2% de IPI. Agora, se você me trouxer, eu, profissional de contabilidade, e aqui eu vou tomar a liberdade de me dizer como um profissional, de me classificar como um profissional de contabilidade experiente, com muitos anos e tudo mais. Mas se você me trouxer 3 parafusos diferentes e me mostrar, ao meu olhar, eles são iguais. Aliás, eu preciso aqui confessar a vocês, eu nem sei exatamente o que é um aço carbono e que outro tipo de aço que existe. Eu não sou competente para olhar o parafuso e dizer, este é o parafuso de 6%, este é o parafuso de 4%, este é o parafuso de 2%. E o empresário, de uma maneira geral, é claro, ele quer ter um tributo menor. Eu até brinco quando eu faço essa exposição, Eduardo e meus amigos, que assim, se depender do empresário, ele vai dizer, não, veja bem, isso nem parafuso é, isso é um prego corrugado isento de IPI. A gente vai buscar essa alternativa. E é claro que, sob o olhar do fisco, sem nenhuma explicação clara, ele vai dizer, não, esse é um parafuso de 6%. A gente tem esse antagonismo de posições em relação aos dois, né? Mas eu estou trazendo o exemplo do parafuso aqui para compartilhar com todos vocês que, assim, na maioria das vezes, vou tentar arriscar um percentual aqui, em 98,7% das vezes, o contador não tem competência para definir qual é a alíquota de IPI. Não porque ele é mal informado, não porque ele é desatualizado, não porque ele é preguiçoso, seja lá qual for o predicado que você quiser trazer aqui, mas porque é um assunto técnico ligado à produção, à engenharia, à construção daquela mercadoria, daquele produto ou daquele item. Então, para isso, existem engenheiros que são especialistas em fazer um enquadramento tributário. E aí também fica a recomendação, a Receita Federal oferece esse serviço. Você pode, se quiser, formular uma consulta para a Receita Federal, então você descreve o produto, você manda uma amostra do produto, descreve o processo produtivo e pede para a Receita Federal fazer o enquadramento. Depois de uns 2 anos e meio, mais ou menos, eles respondem para você qual é a alíquota. Demora, estou brincando 2 anos e meio, mas demora, né? O caminho melhor de todos é ou você, que é o gerente de produção, o responsável pela linha de produção, olha e diz, esse aqui tem 0,5% ou mais de 0,5%, ou seja lá qual for, e faz o enquadramento, ou procura um engenheiro.